Nós estamos dando início ao programa número 10 de Dúvidas Próprias desta Época. E muitas perguntas foram já respondidas por e-mail, e aqui nós concentramos aquelas que são de interesse mais geral, como sempre fazemos. E a primeira que vamos tentar responder é o que significa, na nossa compreensão, a consagração do mundo a Maria, ao Imaculado Coração de Maria. O que nós entendemos por Maria é a Mãe Universal. Nós estamos nos referindo à Mãe Universal. E a Mãe Universal sempre se apresentou com muitos nomes. E para nós, neste momento, ela está se apresentando como Maria, Mãe de Jesus. Mas houve tempos, há uns 20 anos atrás, ou 25, em que ela se apresentava como Taikuma. E assim por diante, ela pode se apresentar por o nome que ela, naquele momento, quiser representar a sua tarefa. Então, como Maria, a Mãe Universal, está cuidando, segundo ela nos diz, está cuidando da salvação de almas. Como Taikuma, ela cuidava da Operação Resgate, de forma que são duas tarefas que têm formas diferentes. E enquanto, como Maria, a Mãe Universal nos concita a orar pelas almas e tudo isso, Taikuma, como a regente dos espelhos do cosmos, nos reunia para estudarmos assuntos de comunicação. Então são aspectos diferentes da mesma entidade, aspectos diferentes da Mãe Universal. Nós hoje não estamos tratando com a regente dos espelhos do cosmos. Isto é outro trabalho. Estamos tratando com Maria, aquela que está procurando salvar o maior número de almas. O resgate de almas, que ela chama de almas do purgatório, ou até de almas do inferno. E nós compreendemos o purgatório e o inferno como estados de consciência nos quais as almas estão em completo desespero, às vezes, não? Porque não cuidaram, não se prepararam para a outra vida, e temos estudado muito isso sobre vários aspectos. Então, o nosso trabalho não mudou, ele se ampliou. Ele, de Taikuma, se ampliou para Maria. Isto é uma ampliação, como poderá ter outras ampliações, se Deus quiser. Enquanto Taikuma se apresentava rodeada de naves, Maria se apresenta rodeada de anjos e arcanjos. É um outro aspecto, é uma outra função, é uma outra atividade no mesmo cosmos, não? Porque o cosmos é um só. Como Maria e como Taikuma, há quem a veja na aparição de Fátima, por exemplo. Como Maria, ela proporcionou a aparição dela em Fátima. E como Taikuma, ela organizou certas coisas com as naves que
se chama o Milagre do Sol. Então nós tínhamos Maria aparecendo e Taikuma realizando aquela operação necessária naquele momento para que a aparição se desse e surtisse certos efeitos, e que foi chamada do Milagre do Sol. De forma que o trabalho está sendo ampliado, não é que o trabalho mudou. E o que significa a nossa consciência, a consagração a isto, consagração a Maria, significa que nós estamos empenhados de corpo e alma em todos os níveis, né, neste trabalho, neste momento. Porque esta consagração do mundo a Maria, ou a consagração do mundo a esta grande entidade cósmica, a este aspecto feminino da criação, como também ela é chamada, a consagração do mundo a isto representaria a redenção do mundo. Porque, como nós podemos observar e como sabemos, não, há muito tempo, o mundo está bastante perdido, está bastante desorientado, e a humanidade está tendo uma vivência, uma vida. A humanidade está mantendo atitudes completamente contrárias, não, a todas as leis universais, as leis cósmicas. De forma que a nossa situação atual, nossa situação é de nos consagrar a este trabalho de redenção, fazermos tudo aquilo que estiver ao nosso alcance e mais um pouco, para nós termos a nossa expressão em níveis superiores, não? Como também ajudarmos, como também possibilitarmos, colaborarmos para que outros, não é, possam conseguir a mesma coisa. E a segunda pergunta que está aqui é como ser casto fora do celibato. Vê-se que é um colaborador que não é celibatário e que está buscando ser casto. Ser casto é ser puro, ser honesto, ser sincero, não ser corrupto em todos os níveis. Então, o indivíduo é casto quando ele é puro em todos os níveis. E ele pode ser celibatário ou não. Nós podemos, se for o caso, se for isso o nosso destino, nós podemos usar o sexo para a procriação somente. E se fazemos isso de forma pura, estamos sendo castos, usando o sexo. Agora, se estamos usando o sexo não para procriação, mas para prazer ou para outras finalidades, então não estamos sendo castos. Então a castidade é um estado de consciência, é mais um estado de consciência que um estado físico. E nós tivemos a oportunidade de estudar esse assunto bem detalhadamente, porque tivemos a colaboração de uma manifestação de Padre Pio, de Muriel, a respeito desse assunto.
E trouxemos também várias declarações de Saruma a respeito disso. Então, pode sim ser casto fora do celibato. E você pode também ser celibatário sem ser casto, porque o celibato é aquele que não usa o sexo no plano físico, mas ele pode mentalmente estar tratando deste assunto, ou emocionalmente pode estar tratando deste assunto, de forma que o, a castidade, não é? Ser casto pode, quer dizer também ser celibatário, mas nem sempre. E a mesma pessoa pergunta se nós não formos celibatários, e se isso é um obstáculo à nossa ascensão espiritual. Bem, aqui a resposta já está incluída na primeira pergunta, não? Você, você sendo casto, sendo celibatário ou não, você pode estar, então, na ascensão espiritual. E como compreender se já estou agindo segundo a vontade da minha alma? Isso não se compreende com a mente. Não é a sua mente que tem que dizer a você se você está agindo segundo a vontade da sua alma. Isto você vai perceber é no seu coração. É o seu coração que diz. Se o seu coração está tranquilo e muito alegre, então ele está vivendo conforme uma vontade superior. Isto não tem nada a ver com a mente. A mente é outro plano. A mente é outro nível. A mente está num nível bem mais concreto. E aquele que decide fazer realmente a vontade da alma, aquilo é o coração, porque é no nosso coração que a alma está implantada. E uma pessoa estava ouvindo a palestra a respeito dos minutos de Cristo Jesus. E ela então gostaria de compreender melhor o assunto do retorno de Cristo. E ela quer saber se este retorno anunciado há bastante tempo, se esse retorno diz respeito a ele no plano material ou se diz respeito no nível imaterial. No nível imaterial, ele é onipresente, ele está presente. Agora, há uma forma dele ser, há uma forma dele se expressar, há uma forma dele se projetar para que nós o percebamos melhor, para que nós o possamos sentir melhor, para que nós podemos estar mais confiantes de estar com ele. Então parece que este retorno seria no plano material, seria ele voltar materialmente. Isso vem sendo anunciado assim. Agora, independentemente deste retorno, ele é onipresente. Para aqueles que estão esperando materialmente, sim, devem aguardar, talvez mais um pouco. Ou talvez ele já esteja aparecendo materialmente para alguns, como temos alguns relatos. Agora, se você está mais no plano imaterial com a sua consciência, ele está presente. Ele está presente, não materialmente, mas está presente
como consciência e muito junto de você. E uma pessoa diz que muitas vezes durante o dia ela permanece deitada e sem vontade de seguir vivendo. Então começa a desmarcar compromissos e não tem ânimo para nada. E nesses momentos, o que ela deve fazer? Parece que você, nesses momentos, principalmente, deve começar a orar. E você, tendo necessidade de orar, você encontra a sua forma. Você experimente orar nesses momentos e veja o que acontece. E ela diz que se recusa, a mesma pessoa, diz que se recusa a usar medicamentos para a depressão. Ela não sente que este é o caminho, mas que no fundo ela acha que poderia ser ajudada. Então, você busque um médico homeopata, um homeopata espiritualista, e peça a ele que oriente você no uso da valeriana. Ele te orienta e você, se for o caso, se ele te aconselhar, você comece a usar valeriana e depois nos dê notícias. E esta mesma pessoa diz que meus filhos não entendem a minha vontade de ficar só e de ficar silenciosa. E como fazer? Bem, os seus filhos têm todo o direito de não compreender que você queira ficar quieta, não é? Que você queira ficar só. Então você ore por eles, ore muito por eles e trate-os com muito amor. Porque o que resolve é o amor. Se você os trata como amor, e se você ora por eles, algo importante deve acontecer. Experimente. E ela gostaria de saber se é uma fuga ou se realmente ela sente que a vida dela está chegando ao fim. É, pode não ser uma fuga, mas também não deve criar uma forma pensamento a respeito disso. Porque aqueles que estão com a vida para ser terminada, aqui na superfície da Terra, esta manifestação de vida, em geral, vão sendo preparados interiormente, internamente. E internamente, interiormente, vão tendo esta percepção e vão se preparando muito naturalmente. Isto quando não é uma ideia mental de que nós vamos desencarnar. Então você precisa ver se de dentro de você vem o impulso para esta preparação. Então, isto é uma coisa muito delicada, muito sutil, muito harmoniosa, que você vai fazendo a sua transição aos poucos, primeiro com a sua consciência, né? Ou se você está com isto na sua mente. Se isto é uma coisa da sua mente, e se você não tem um apoio interno para isso que você está sentindo, seria melhor você não pensar nisto. Não pensar nisto, porque o pensamento tem força e esse pensamento pode começar a determinar certas coisas que não precisariam acontecer. E, e uma pessoa pergunta: em que momento, depois de desencarnados,
vamos nos encontrar no purgatório. As pessoas estão bastante preocupadas com o purgatório. Então, quando termina o desligamento nosso do corpo físico, quando se rompe o fio de ligação do corpo físico com os nossos corpos sutis, com os nossos corpos internos, então no momento que este fio se rompe, dizem aqueles que vieram nos contar como é, dizem aqueles que é como se nós nos encontrássemos em um sono profundo. O sono profundo é algo que se parece com esse estado. E quando nós estamos em sono profundo, a uma certa altura começamos a despertar. Então, você sai do corpo físico, se você for se encontrar neste sono profundo, depois de um certo tempo, você começa a despertar. E aí desperta naquele nível de consciência que corresponde a tudo que você fez na encarnação e a tudo que você preparou para esses momentos. Então, há muitas maneiras de se chegar no purgatório, dependendo de como, não é, você viveu e dependendo de como você despertou deste sono profundo. E o que significa sonhar com teias de aranha cheias de mosquito? Em geral, os sonhos com teias de aranha dizem respeito a estados mentais. Esta teia, não, que é tecida, isto representa em muitos casos, não em todos, em muitos casos, a nossa mente, o nosso estado mental. E se essas aranhas estão às voltas com mosquitos nessas teias, as aranhas seriam seus pensamentos que estão às voltas com maus pensamentos, com pensamentos intrusos, representados pelos mosquitos. Então, com esse sonho, você pode estar sendo convidada, não é, a organizar melhor os seus pensamentos, porque aqueles desorganizados, aqueles que são incontroláveis, aqueles seriam representados por esses mosquitos. Você cuide deles, que aí a teia vai ficar numa situação bem mais tranquila e bem mais organizada. E aqui uma pessoa diz que depois que sua mãe desencarnou, o seu pai teve uma série de problemas, uma série de desafios e terminou numa cadeira de rodas. E que agora eles não têm condições de estarem cuidando do pai na cadeira de rodas. E ela está em dúvida se coloca o pai em um instituto, em um asilo, onde recebem pessoas nessas condições, ou se não coloca, o que seria melhor. Ambas as coisas poderiam ser boas, ou ambas as coisas poderiam não ser boas. Você precisa examinar realmente a sua situação, examinar realmente as possibilidades que você teria ou não teria de cuidar de alguém numa cadeira de rodas, e você mesma vai definir se ele estaria melhor em uma instituição, em um asilo, ou se estaria melhor com você. Isso é você mesmo que vai dizer. Eu acho que se você no seu coração quiser fazer a vontade de Deus, neste caso, seja qual for a sua decisão aqui na Terra, o seu pai vai aceitar, deve aceitar. Agora, se
você não procura fazer a vontade de Deus, neste caso, então aí nós não sabemos como pode terminar. Não se trata de colocar o pai ou não em um asilo. Se trata de você saber qual é a vontade superior nesta situação. E aí seguir a vontade superior. Precisa ter fé, né, que as coisas vão se manifestar. E ela, há 1 ano e meio, tem saído do corpo. Isto é, já faz 1 ano e meio que, quando ela adormece, ela sente que sai do corpo. E às vezes sai do corpo também quando não está adormecida. E isto a tem deixado um pouco preocupada. Depende de como isso está acontecendo. Depende. Se você está consciente, se você não provocou, se você não desejou, e se você de repente se encontrou fora do corpo físico consciente, inclusive vendo o seu corpo físico a uma certa distância, como você diz, você procure ali estar lúcida, procure ali observar o que está acontecendo, porque com isto você poderá estar sendo treinada para trabalhos fora do corpo. Mas você é que deve saber em que estado se encontra quando isto acontece. Se isto acontece de forma bem natural, e se isto acontece de forma bem precisa, e se nada fica tumultuado em você, se você continua lúcida, então você observe a situação. Observe, veja o que acontece, porque você poderá estar sendo treinada. Agora, é muito importante que você nada deseje nesse sentido, que você simplesmente observe o que está acontecendo. E uma pessoa ouviu a gravação da partilha Nova Vida que Emerge, que é uma partilha de Trigueirinho. E nessa partilha estaria gravado que a mônada seria reprogramada para que possa penetrar em um nível de conhecimento superior. Sim, ali este CD fala a respeito de processos da mônada, processos monádicos que são bastante estranhos para nós. Mas o que nós sabemos, e o que está, num certo sentido, dito ali, é que a mônada, ela se reprograma de quando em quando. Isto é, esta mônada se prepara para novas situações, e para isso é preciso que nela aconteçam certas transformações. Para uma mônada se reprogramar, é preciso que ela já tenha um contato bastante lúcido, um contato bastante importante com seu regente. Regente é aquele núcleo nosso acima da mônada e que reúne todas as nossas mônadas. Então, esta mônada, nossa mônada, vai procurar fazer um contato com este regente, e é este regente que a reprograma. Este regente a reprograma conforme o caminho que ele está vendo, não, para esta mônada. Porque uma reprogramação, um regente que reprograma uma mônada, ele visa colocá-la em níveis bastante inéditos para ela. Então ela precisa sim ser reprogramada. Mas isto é um fato muito importante, um fato muito interior e um fato muito evoluído.
não é para o nosso nível de consciência atual, não é para o nosso nível de consciência geral. Mas é bom saber estas coisas, porque a humanidade está tendo muitos impulsos, não? Nossas almas estão tendo muitos impulsos, nossas mônadas também. Então, é sempre bom saber algumas coisas do que se trata. E aqui uma pessoa diz que um enxame de abelhas se instalou na cavidade de uma de suas janelas e que de algum tempo para cá ela está sentindo que essas abelhas não estão bem, estão ficando nervosas. Bem, existem apicultores que, quando chamados, podem resolver isto ajudando você. Há apicultores que podem atrair um enxame de abelhas com as suas técnicas, com as suas formas, e atrair um enxame e transportá-lo para outro lugar. E enquanto isso não acontece, enquanto não aparece esta pessoa para atraí-las e transportá-las, ou enquanto elas também podem resolver mudar dali, isto, de repente, elas podem mudar dali. Nesse intervalo, que aconteça uma coisa ou outra, é muito bom você manter silêncio no local. Silêncio. Porque no silêncio elas se acalmam. E no silêncio elas cuidam das coisas delas. Então, enquanto você espera a solução, você se mantenha no máximo silêncio e procure manter silêncio em todo o ambiente, porque isto pode, então, não haver incidente algum como isto. Mas é preciso que você colabore. E a forma de colaborar é com o silêncio. E uma pessoa diz que cientistas estão começando a se preocupar com a mudança dos polos magnéticos do planeta. Não, eles não estão começando a se preocupar. Os cientistas estão sabendo que isto acontece há muito tempo, não é? E esse assunto é muito antigo e só agora se começa a falar um pouquinho mais abertamente sobre ele. E a atitude da ciência diante de assuntos que ainda não são bem definidos na compreensão dela é mesmo silenciar. Mas isto é algo que se sabe há muito tempo, não? Que pode acontecer e que já está acontecendo. E esta pessoa pergunta: quando estará definitivamente mudada a situação do planeta, a polarização da Terra? Quando? Isto ninguém sabe mesmo. E tudo são conjecturas da mente humana. E a realidade é que os seres humanos deveriam estar sempre preparados para qualquer tipo de modificação que haja no planeta, que haja na Terra. Nós devemos estar preparados internamente, teríamos que estar tranquilos, calmos, lúcidos, observando para que no momento que começarmos a perceber uma transição mais concreta, sabermos viver aquela passagem, sabermos viver todo aquele processo. Isto é que é importante. Então você tem que se preparar para viver aquilo que vier e se preparar também para estar diante de uma expectativa que você não sabe quando será. Então é preciso você se preparar para o que for. Isto é que é o trabalho. E não saber quando é nem quando não é. Porque essas grandes mudanças dependem de muitas coisas, inclusive das atitudes que a humanidade como um todo poderá tomar.
Então, essas mudanças poderão ser mais ou menos violentas, essas mudanças poderão ser mais ou menos breves, não? Poderão acontecer num espaço a curto prazo ou a médio prazo, dependendo das circunstâncias que forem se criando. Não só entre a humanidade, não só com o comportamento da humanidade, mas também com outras influências, influências estas planetárias que nós não conhecemos. A proporção dos acontecimentos vai depender também das atitudes da humanidade. Então, se você quer colaborar na transição planetária, se cuide para ter atitudes corretas diante da vida, diante da evolução, diante dos reinos da natureza, né? Diante dos seus semelhantes e também da relação com você mesma, da relação com seu eu interno, com seu eu superior. E se você estiver cuidadosamente lidando com tudo isso, você estará contribuindo para que a transição planetária seja a mais tranquila possível. E outra pessoa diz: os passarinhos glorificam o Criador através do seu canto. As flores glorificam o Criador através dos seus perfumes, das suas cores. E a cigarra glorifica o Criador cantando até morrer. E eu gostaria de saber como é que nós, humanos, glorificamos o Criador. Bem, todos aqueles que estão cuidando de se esvaziar do ego humano, todos aqueles que estão buscando um contato com seus níveis superiores de consciência, se esvaziando do ego e procurando se aproximar da alma, não é? Procurar se aproximar do espírito. Com isto, você está glorificando o seu Criador. Isto é, você está glorificando no sentido de que você está procurando estar mais consciente possível desta fonte criadora, de onde você foi manifestada. Então, isto é uma forma de você glorificar o Criador. É buscar esta fonte de onde você veio, esta fonte que é a sua origem. E ela está estudando o livro Bases do Mundo Ardente. E gostaria que nós a orientássemos sobre quantos minutos ela deve fazer cada símbolo. Bem, ali há uma série de símbolos que nós somos convidados a contemplar, que nós somos convidados a estar em contato com eles. E você precisa seguir a sua necessidade. Primeiro, observando aqueles símbolos, se eles realmente te atraem e se é o caso de você estar lidando com eles. E aí, se for o caso, então você os observe e vá se ajustando àquilo que os exercícios te indicam. Vá se ajustando. Os exercícios não são para todos. Cada exercício é para aquele que tem uma relação com ele. Então você vê logo se você tem uma relação com um determinado exercício. E no livro de Mistitlan existem exercícios muito básicos, mais básicos do que esses que estão no mundo ardente. No livro de Mistitlan tem exercícios muito básicos, que têm ilustrações, desenhos e instruções. Então, se você folheia o livro de Mistitlan, principalmente na parte dos exercícios, você vai se sentir com um caminho aberto diante de você.
E aqui uma pessoa diz: como devemos fazer orações para os mortos? Porque este ano, numa certa aparição, diz ela, a Mãe Divina disse que devemos orar pelos mortos. Mas como fazer isto de forma correta? Bem, realmente a Mãe Divina pediu que nós orássemos pelos mortos, mas não disse como. E você, para orar pelos mortos, você não precisa citar nomes, não precisa citar nome de ninguém. Você seja impessoal. Você se coloque diante do fato de que existem muitos desencarnados, existem uma quantidade imensa de seres desencarnados, e você coloque todos esses seres na mão de Deus. Isto é uma forma de orar pelos mortos. Você se ofereça para colocar todos esses seres nas mãos de Deus. É uma forma na qual você não se envolve com nenhum deles, porque ela foi alertada por uma pessoa que lida com psiquismo de que é preciso ter cuidado quando se faz contato com algum ser desencarnado. Por isso, então, se você quer seguir este conselho, você não precisa citar nome de nenhum deles. Você os coloque todos nas mãos de Deus. E você está seguindo o que a Mãe Divina pediu. Podemos desenvolver e elevar nosso mental de um modo que ele não fique condicionado? Bem, lendo livros espiritualistas de boa qualidade é uma forma. Você pegue um livro espiritualista de boa qualidade, um livro seguro, não? Vá lendo concentradamente e, naturalmente, o seu mental irá se elevando. E esta mesma pessoa pergunta: e como é o mental dos seres extraterrestres evoluídos, que estão em corpos físicos? Os seres extraterrestres estão em outra constituição. Nós não temos que nos comparar com eles. A constituição deles não é como a nossa. Então, existem muitas raças cósmicas. Então, cada raça cósmica tem a sua constituição, tem a sua forma de ser, tem a sua forma de evoluir. E se nós sabemos que há várias raças cósmicas, isto para nós é suficiente. Não precisa que nós saibamos teoricamente como elas são, o que elas são e o que fazem. São irmãos nossos, irmãos que estão em outras raças, irmãos que estão em outros estados de consciência. Esperemos mais evoluídos do que o nosso. E isto, então, é suficiente para nós mantermos uma boa harmonia entre nós e esses irmãos que estão em outros planos e, portanto, em outras situações diferentes da nossa. E aqui uma pessoa sonhou que fazia um curso de bijuteria e que ela está muito indecisa diante desse sonho. Bom, rejeite firmemente uma coisa destas, não? Isto, se você não se preparou para adormecer e se você sonhou que fazia um curso de bijuteria, você é melhor deixar isto de lado e a próxima vez que você for adormecer, você procure estar mais concentrada e procure pedir ao seu eu interior que tenha sonhos reveladores, que tenha sonhos instrutivos para você. Porque realmente sonhar que está fazendo um curso de bijuteria é sinal que você não se concentrou no seu eu superior, no seu eu interno, antes de adormecer.
porque isto diz respeito àquilo que se chama de vaidade. Você sabe o que está escrito na Bíblia, né? Vaidade, vaidade, tudo é vaidade, né? E nos convida a tomar cuidado com as vaidades. Vaidade na Bíblia é uma coisa muito importante, uma coisa muito séria. E bijuteria é o que há de mais, é o que há de mais ínfimo, não é? Em matéria de vaidade. Durante a última maratona da misericórdia, e também em outras ocasiões, a pessoa diz, Cristo nos pediu para expressarmos alegria. E onde podemos encontrar esta alegria? De onde vem esta alegria? Essa alegria está na sua essência, esta alegria está no fundo da sua alma, esta alegria está no fundo do seu espírito. Então, alegria é um estado de quem está consciente de que tem uma alma, de que tem um espírito e que vai tomando consciência das energias dessa alma e desse espírito. É disto que provém a verdadeira alegria. Então, a verdadeira alegria emerge do seu nível mais profundo. Você procure mergulhar dentro de você mesma, buscando o seu espírito, buscando a sua alma, não buscando o seu subconsciente com o que está lá dentro, buscando o seu espírito, buscando a sua alma. E você então vai sentindo isto que ele vai lhe mandar. O espírito é alegria, porque o espírito tem o seu contato com esse universo infinito, com esse cosmos, de forma que é dali que vem a alegria, é dele estar sentindo este contato. Então busque o seu espírito que você vai conhecendo isso. E a pessoa diz que nunca sentiu atração pela sua profissão e nem pelo trabalho que ela executa. E teve um sonho na qual ela não conseguia se formar num colégio e sempre faltava uma matéria para ela dar exame. Então, isso está demonstrando que você está querendo tomar um caminho que não deve ser real para a sua alma, para o seu espírito. Esses sonhos que a gente tem que dar exame, que não consegue passar na matéria, isto significa que você está tomando um caminho que não é aquele que está previsto para você. Você precisa orar muito para que o seu espírito e para a sua alma lhe indique qual é o seu caminho. Porque aí, quando nós estamos no caminho que é para ser feito, ali nós vamos ter várias provas, vamos ter vários exames, mas nós temos consciência de que estamos sendo examinados de uma forma correta, porque aquele é o nosso caminho. Mas diante de sonhos como estes, você precisa perguntar ao seu espírito qual é o seu caminho. E ali, depois você vai ter as provas próprias do seu caminho. E não vai ter dúvida com respeito a isso. E no segundo sonho que ela tem, ela está sempre entrando em uma empresa da qual ela foi demitida. Então, você crê que o seu caminho, que o seu trabalho é esse que você fez até agora. Sua vida parece que não tem nada a ver com isso. Então você teria que perguntar mesmo para o seu espírito, para a sua alma, o que ela quer de você. O que ela quer de você. E esses sonhos vão começar a mudar. E como não se emocionar diante da miséria e diante da dor de alguém? Bem, se a gente procura realmente ajudar a quem precisa, a emoção é muito superficial daí por diante. O importante é que você se ocupe de ajudar os outros
e não de se emocionar com a situação deles. Você ficando emocionado ou não ficando, a situação dele não muda. Quanto mais você ficar emocionada, mais você se altera e mais você sai do seu equilíbrio e mais você está inepta para ajudar alguém. Então não é questão de se emocionar com a dor dos outros, é questão de você procurar ajudar a quem precisa, você procurar aliviar a dor de quem tem dor, e aí você vai encontrar o seu caminho correto. E uma pessoa diz: gostaria de saber mais sobre a inadaptação e a baixa autoestima na qual me encontro. Bem, inadaptação e baixa autoestima, isso tudo são problemas do ego. Isso não são problemas reais. Isso não são coisas reais. Isso são coisas do seu ego humano. São coisas da sua personalidade. Você olhe em outra direção, não fique olhando para isso. Olhe para o alto, olhe para cima. Vá buscar seres que estão olhando para cima para formar os seus grupos, para você se dar com eles. Procure livros que a instruam, procure ouvir gravações que a elevem, ouça música, faça tudo o que você não está fazendo. Faça tudo o que você não está fazendo e se desligue desta ilusão de baixa autoestima. Se você está coligada com isso, você está se desestimando. Você faça o contrário disso, que isto tudo desaparece. Isso tudo desaparece. Bem, aqui nós temos um pensamento de Padre Pio, porque estão publicando diariamente os pensamentos de Padre Pio no site www.padrepiogroup, em inglês.org. E Padre Pio, como vocês todos conhecem, não? Ele está muito presente no livro Aurora, e ali você pode ler bastante sobre Padre Pio e, e, e Padre Pio dizia muito, era a dor é a maior força para a alma se reanimar. A dor é a maior força para a alma se reanimar. E nós vamos deixar vocês com este pensamento. Vão cuidar de pensar nisto, vão cuidar de se concentrar nisto, que vão resolver muitas coisas. Repetimos. Pensamento publicado no dia 21, hoje. A dor é a maior força para a alma se reanimar. Se Padre Pio disse isto, é bom acreditar. É bom acreditar e se curar de baixa autoestima. Obrigado a todos.